Existe uma diferença entre estar vivo e estar realmente vivendo. E eu sei que você sabe disso, porque se você está aqui agora, assistindo a isso, talvez você tenha sentido essa diferença na própria pele. Talvez hoje mesmo, talvez neste exato momento. Não é algo fácil de explicar para alguém que nunca passou por isso, porque quando você tenta colocar em palavras, parece que você está reclamando da própria vida, parece ingratidão, parece fraqueza, parece drama desnecessário, mas não é nada disso. É algo muito mais silencioso, muito mais íntimo, muito mais real do que as pessoas imaginam. Muita gente acorda todos os dias, desliga o despertador, levanta da cama, toma banho, se arruma, toma café, vai trabalhar, responde mensagens, cumpre suas responsabilidades, volta para casa, come, assiste alguma coisa, dorme. E no dia seguinte, faz tudo de novo. E no outro dia, de novo. E no outro, de novo. Não há nada de errado nessa rotina. Aparentemente está tudo funcionando. As contas estão sendo pagas. As obrigações estão sendo cumpridas. A vida está acontecendo. Mas por dentro, tem algo que não está certo. Por dentro, tem uma sensação que você não consegue nomear completamente. Não é tristeza, não é raiva, não é desespero, não é um colapso emocional. É algo mais vazio. É como se você estivesse vivendo no piloto automático, como se você fosse um personagem dentro da própria vida, apenas cumprindo um roteiro que alguém escreveu para você, mas que você nunca escolheu de verdade. Eu quero te falar sobre um estado psicológico que muita gente experimenta, mas que quase ninguém fala abertamente. É o que eu chamo de sobrevivência psicológica. Não é depressão clínica, não é burnout completo, não é uma crise existencial aguda. É algo intermediário. É quando você não está destruído, mas também não está conectado. É quando você continua funcionando, mas perdeu o senso de direção. É quando você está vivo, mas não está vivendo. E talvez a parte mais difícil disso tudo seja justamente essa. Não há uma crise clara o suficiente para pedir ajuda. Não há um colapso visível o suficiente para que as pessoas percebam. Não há um motivo óbvio para você dizer, eu não estou bem. Porque, tecnicamente, você está bem. Você está cumprindo tudo o que precisa cumprir. Você está fazendo tudo o que deveria fazer. Você está sendo responsável. Você está sendo funcional. Mas você não está sendo você. Esse estado não aparece de uma hora para outra. Ele se instala devagar, sorrateiramente, como uma névoa que vai tomando conta da sua percepção sem que você perceba. No começo, são pequenos sinais. Você percebe que as coisas que antes te empolgavam, agora não te empolgam mais. Aquele hobby que você amava fazer nos fins de semana, agora parece um esforço. Aquela pessoa com quem você gostava de conversar, agora as conversas parecem superficiais. Aquela música que te arrepiava, agora é só barulho de fundo, mas você ignora. Porque todo mundo tem dias ruins, certo? Todo mundo se sente cansado às vezes. É normal. Então você continua acordando, continua trabalhando, continua cumprindo, continua funcionando. E aos poucos, sem perceber, você para de perguntar o que você quer. Para de sonhar com coisas que te fazem sorrir. Para de se surpreender com a vida. Para de sentir que existe algo maior esperando por você. Você só continua. E é aí que a sobrevivência psicológica se instala de vez. A mente humana é incrivelmente inteligente. Ela sabe como se proteger. E quando a vida se torna uma sequência de obrigações sem significado pessoal, a mente entra em modo de economia de energia. É um mecanismo de defesa. Se você sente demais, você se machuca. Se você sonha demais, você se frustra. Se você se envolve demais, você se decepciona. Então a mente te protege. Ela desliga algumas coisas, ela diminui a intensidade, ela te coloca no automático. E no começo, isso até funciona. Você consegue passar pelos dias sem sentir tanto peso.
Você consegue cumprir suas tarefas sem se desgastar emocionalmente. Você consegue sobreviver. O problema é que, com o tempo, esse modo automático vira um estilo de vida. E quando você percebe, você esqueceu como é sentir de verdade. Você esqueceu como é querer algo com intensidade. Você esqueceu como é estar presente na própria vida. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu cheguei até aqui? E a resposta, na maioria das vezes, não é simples, porque não foi uma coisa só. Foi uma combinação de coisas. Foi uma sequência de pequenas renúncias que, somadas, te trouxeram até esse ponto. Talvez tenha sido anos e anos de pressão, de responsabilidades que você nunca pediu, mas teve que assumir. De expectativas que você nunca escolheu, mas teve que atender. Talvez tenha sido a falta de reconhecimento. Você se esforça, você se dedica, você entrega o seu melhor, mas ninguém vê, ninguém percebe, ninguém valoriza. E aos poucos, você para de se esforçar porque... Para quê? Talvez tenha sido relações vazias, pessoas ao seu redor, mas ninguém realmente perto. Conversas que não dizem nada, abraços que não aquecem, conexões que não conectam. Talvez tenha sido uma rotina sem propósito. Acordar todos os dias para fazer coisas que não te movem. Trabalhar em algo que não te representa. Viver em um lugar que não parece lar. Seguir um caminho que não é o seu. Ou talvez tenha sido decisões tomadas apenas por obrigação. Você escolheu o caminho seguro, não o caminho que te fazia sentir vivo. Você escolheu o que era esperado de você, não o que você realmente queria. Você escolheu agradar os outros, não a si mesmo. E agora, você está aqui, vivendo uma vida que, no papel, está correta, mas que no peito não parece sua. E eu preciso te dizer uma coisa muito importante agora. Presta atenção nisso, porque é algo que você precisa ouvir. O problema não é você, não é fraqueza, não é falta de disciplina, não é preguiça, não é falta de gratidão, não é drama, não é frescura, é desconexão. E desconexão não é falha de caráter, é consequência. É o resultado de passar muito tempo ignorando o que você sente. É o preço de viver no piloto automático por tempo demais. Quando você passa meses, anos, talvez até décadas, fazendo coisas que não fazem sentido para você, o seu corpo e a sua mente começam a se desligar, não por escolha, por sobrevivência. A vida deixa de ser uma experiência e passa a ser apenas uma tarefa. Você acorda para cumprir o dia, não para viver o dia. Você interage com as pessoas para manter as aparências, não para se conectar de verdade. Você faz coisas porque precisa fazer, não porque quer fazer. E quando tudo vira obrigação, nada mais tem gosto. Mas aqui está a boa notícia. E eu digo isso com toda a sinceridade possível. Você não está preso nisso para sempre. Eu sei que parece que você está. Eu sei que parece que essa é a sua realidade agora e que não há saída. Eu sei que parece que você perdeu algo que nunca mais vai conseguir recuperar. Mas não é verdade. Você não precisa reinventar toda a sua vida para voltar a sentir algo. Você não precisa largar tudo. Não precisa mudar de cidade. Não precisa começar do zero. Não precisa fazer uma transformação radical e dramática. Você só precisa voltar a prestar atenção, porque a vida não volta a fazer sentido através de grandes decisões. Ela volta a fazer sentido através de pequenos momentos de presença. Deixa eu te dar alguns exemplos. Um momento de silêncio sem distrações, sem celular, sem música, sem televisão. Só você e os seus pensamentos. Só você e o que você realmente sente. Assustador? Talvez. Necessário? Com certeza. Uma caminhada sem destino. Não para fazer exercício. Não para cumprir uma meta. Só para sentir o vento no rosto. Só para ouvir os sons ao redor. Só para lembrar que você tem um corpo e que esse corpo está vivo. Um café tomado devagar, sem pressa, sem pensar no próximo compromisso. Só sentindo o sabor. Só sentindo o calor da xícara na sua mão. Só estando ali, naquele momento, sem mais nada. Uma conversa honesta. Não essas conversas automáticas de como você está, tudo bem e você? Mas uma conversa de verdade.
onde você diz o que realmente sente, onde você escuta o que o outro realmente sente, onde vocês se conectam de verdade, nem que seja por 5 minutos. Um gesto simples que tenha significado. Escrever uma carta para alguém, cozinhar algo que você gostava quando era criança, voltar a fazer algo que você fazia só porque gostava, antes da vida ficar tão séria. Esses pequenos momentos parecem insignificantes, e talvez sejam, mas é justamente aí que está a força deles. Porque quando você está vivendo no automático, você não precisa de mais intensidade, você precisa de mais presença. Você não precisa de grandes emoções, você precisa de pequenas conexões. Você não precisa de uma revolução, você precisa de uma reconexão. E essa reconexão começa com você lembrando como é sentir, como é estar presente, como é prestar atenção no agora, sem estar já pensando no depois. Sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? No começo, nada. Honestamente, você não vai ter uma epifania, você não vai acordar no dia seguinte completamente transformado, você não vai sentir uma explosão de felicidade. Mas aos poucos, algo muda. Você começa a notar coisas que você não notava antes, a luz do sol entrando pela janela, o som da chuva, o cheiro do café, a textura das coisas que você toca. Você começa a sentir coisas que você não sentia faz tempo. Talvez uma pontada de tristeza, talvez um momento de alegria, talvez uma saudade, talvez uma esperança pequena, tímida, mas real. E isso é bom. Mesmo quando dói, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando te faz chorar. Porque sentir, mesmo que seja dor, é melhor do que não sentir nada. E quando você volta a sentir, você volta a viver. Eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Sentir-se perdido não é o fim da sua história. Na verdade, muitas vezes é o começo de uma consciência que você nunca teve antes. Porque para você perceber que está perdido, você precisa ter acordado. E se você acordou, significa que ainda há algo em você que quer encontrar o caminho. Essa consciência, eu sei, é desconfortável. Ela te tira da zona de conforto do automático. Ela te força a olhar para coisas que você vinha evitando. Ela te coloca cara a cara com verdades que você não queria encarar. Mas é justamente essa consciência que permite mudanças reais. Porque você não pode mudar o que você não vê. Você não pode transformar o que você não reconhece. Você não pode curar o que você não admite que está ferido. E eu sei que você está cansado. Eu sei que você já tentou antes. Eu sei que você já se prometeu que ia mudar, que ia ser diferente, que ia viver de outro jeito. E eu sei que talvez você tenha falhado. Talvez tenha voltado para o automático. Talvez tenha desistido. Mas isso não significa que você não pode tentar de novo. Dessa vez de um jeito diferente, sem tanta pressão, sem tantas expectativas, sem tentar consertar tudo de uma vez. Você não precisa correr para se consertar. Você não está quebrado. Você está desconectado. E reconectar leva tempo. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para a sua família, nem para os seus amigos, nem para a sociedade, nem para mim, nem para você mesmo. Você não precisa fingir entusiasmo. Você não precisa sorrir quando não quer sorrir. Você não precisa dizer que está tudo bem quando não está. Você não precisa performar felicidade para que os outros se sintam confortáveis. Talvez tudo o que você precise agora seja isso: diminuir o ritmo, respirar e começar a reconstruir uma conexão honesta com a própria vida. Não de uma vez, porque isso seria impossível. Ninguém reconstrói uma vida inteira em um dia. Não com grandes planos, porque grandes planos assustam. E quando você está nesse estado, você precisa de coisas pequenas e alcançáveis, não de metas impossíveis, mas com pequenos passos que façam sentido para você. Um café tomado devagar, uma caminhada sem pressa, um momento de silêncio, uma conversa honesta, um gesto que tenha significado. E pode ser que no começo você não sinta muita diferença. Pode ser que você faça tudo isso e ainda se sinta vazio, ainda se sinta perdido, ainda se sinta desconectado.
Mas continue, porque essas pequenas coisas são sementes, e sementes não crescem da noite para o dia. Elas precisam de tempo, precisam de paciência, precisam de cuidado constante, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mas uma hora, elas crescem. E quando você perceber o que hoje parece apenas sobrevivência, pode voltar a parecer vida. Não uma vida perfeita, não uma vida sem dificuldades, não uma vida sem dor, mas uma vida que é sua. Uma vida que você está vivendo de verdade, não só cumprindo. Uma vida onde você está presente, não só funcionando. Uma vida onde você sente, não só existe. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho nisso. Tem milhões de pessoas no mundo inteiro que estão sentindo exatamente o que você está sentindo. Que acordam todos os dias se perguntando se é só isso. Que vão dormir todas as noites com aquele vazio no peito. Que estão apenas sobrevivendo, não vivendo. E tem uma parte de mim que gostaria de te dizer que vai ficar tudo bem logo. Que vai ser fácil. Que vai ser rápido. Mas eu não vou mentir para você. Vai ser difícil, vai levar tempo, vai ter dias em que você vai querer desistir, mas também vai ter dias, pequenos dias, onde você vai sentir algo. Um momento onde você vai sorrir de verdade. Um momento onde você vai sentir o coração bater mais forte. Um momento onde você vai pensar, isso aqui é viver. E esses momentos, por menores que sejam, vão te lembrar de uma verdade fundamental. Você ainda está aqui. Você ainda está vivo. E enquanto você estiver vivo, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há uma chance de transformar essa sobrevivência em vida.